E aí, tudo bem? Que bom que você está aqui. Eu sou Matheus Melo e o meu desejo é que através desse vídeo você seja alcançado pela graça de Deus. Você deseja viver a vontade de Deus para a sua vida? Eu acredito que sim, porque se você clicou nesse vídeo, é isso que queima no seu coração. E eu vou te dar aqui a chave que a palavra de Deus mostra que você precisa para destravar a sua vida e viver a vontade de Deus para você. E essa chave está lá em Romanos, capítulo 12, no versículo de número 2. Antes da gente falar sobre isso, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o teu joinha se você curtir esse vídeo, compartilha com outras pessoas, tá? Mas não deixa de se inscrever, porque quando você faz isso, você pode sempre receber os nossos vídeos, tem muito vídeo bom aqui no canal, então ativa também o sininho assim que você se inscrever, porque também vai chegar a notificação, você já sabe, né? Seja parte dessa família aqui de irmãos, amigos, que juntos vão viver a vontade de Deus. Romanos 12:2 diz assim que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente para que a gente compreenda, comprove, experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Significa que eu só experimento, eu só vivo a vontade de Deus na minha vida na proporção que eu renovo a minha mente. Em outras palavras, a maneira como eu penso influencia diretamente no quanto eu experimento da vontade de Deus para a minha vida. Portanto, se você quer experimentar a vontade de Deus para a sua vida, se você quer viver a vontade de Deus na sua vida, você precisa rever a maneira como você pensa. Em toda a Escritura, a gente vê que a vontade de Deus para nós é simples. A vontade de Deus em tudo, em todas as coisas, é sermos como Jesus, é conhecermos a Jesus e sermos como Jesus. Tem muita gente que mistifica demais essa questão da vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para minha vida? Eu quero saber se Deus quer isso, se Deus quer aquilo, o que Deus quer que eu faça. Entenda de uma vez por todas. A vontade de Deus para você é que você conheça e seja como Jesus. Você conheça Jesus e seja como Ele. Então, em todos os aspectos, seja na decisão de um casamento, de um relacionamento, seja com relação à dúvida que você tem sobre se um comportamento é pecado ou não, seja na igreja que você frequenta, no trabalho que você vai, se você quer saber a vontade de Deus, é que você conheça Jesus. E que em todas essas atividades, todas essas coisas, você seja como Jesus, você transmita Jesus, você seja um reflexo de Jesus em cada coisa. Isso significa que se a vontade de Deus para mim é que eu seja como Jesus, que eu o conheça e que eu seja como Ele em tudo, e eu preciso mudar minha maneira de pensar para poder desfrutar dessa vontade, então a chave é eu abrir mão da maneira como eu penso e começar a pensar como Jesus pensa. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz que nós temos a mente de Cristo. Uma pessoa, quando ela crê em Jesus, ela recebe por meio do poder do Espírito Santo a capacidade de pensar como Jesus. E Paulo então diz em Romanos 12:2 que você precisa mudar, renovar, tornar nova a sua mente para que você pense como Cristo. E uma vez que você pensa como Cristo, você experimenta a transformação do Espírito na sua vida, que te molda na imagem de Jesus. E então você vive a vontade de Deus para a sua vida, que é viver, agir como Jesus. Mateus, como que eu faço para pensar como Jesus pensa? Você precisa conhecer a Jesus, você precisa olhar para a vida de Jesus. É por isso que os 4 evangelhos, é por isso que a Bíblia está registrada para nós, porque ela é a palavra escrita de Deus para que através dela a gente possa ver Jesus, a gente possa ver o que ele fez, como ele agiu, como ele pensava, o que ele sentia, o que ele falava, para que a gente possa pensar como ele pensa. E é por isso também que você tem o Espírito Santo que habita em você, que te conduz, que te ensina, que te instrui. Então, por meio das Escrituras e por meio de um relacionamento com o Espírito Santo, você pode mudar a sua maneira de pensar e pensar como Jesus pensa. E para fechar esse vídeo, então, eu quero te dar uma dica de como você pode identificar a maneira como Jesus pensava. E a dica é a seguinte: vá nos evangelhos e preste atenção como Jesus se comportava diante das diferentes situações. Por exemplo, na multiplicação dos pães e peixes. Olha a diferença entre os discípulos e Jesus. Repara como os discípulos pensavam. Normalmente os discípulos, eles pensam como eu e você
com a nossa mente terrena pensamos. Jesus, ele pensa com a mente do céu, ele pensa como o Pai Celestial pensa. Então você vê, por exemplo, que a multidão estava ali, 5.000 pessoas. Os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, despede a multidão. Eles estão com fome, já está tarde, eles vão precisar ir para casa, comer, enfim. Talvez a intenção deles até tivesse sido boa, mas é interessante observar o que Jesus diz. Ele fala assim para os discípulos, deem vocês para eles de comer. Em outras palavras, o que a gente pode observar ali é que os discípulos, eles olhavam para a multidão e eles estavam vendo um problema. Até aí tudo bem, mas o foco deles estava no problema, não na solução. Porque a mente terrena, que é contrária a Deus, ela sempre olha o problema e vê esse problema maior do que qualquer solução. Ao invés de ver o problema e se posicionar como solução, a mente terrena vê o problema e tenta uma maneira de escapar, de fugir dele. Então eles viam a multidão com fome, despede, manda embora. E Jesus, como dissesse para eles, não, elas são ovelhas que precisam de um pastor, eu quero alimentá-las. Se vocês estão vendo esse problema, seja uma solução para esse problema, deem vocês de comer para eles. E enfim, eu poderia continuar citando vários pontos em cima desse texto. A conclusão, você já sabe, eles tinham 5 pães e 2 peixes, mas mesmo quando eles viam 5 pães e 2 peixes, eles falavam assim, mas o que é isso para tanta gente? Porque eles sempre viam o problema maior do que qualquer solução, eles sempre enaltecem o obstáculo e o problema, enquanto a mente do céu sempre olha a solução e vê aquilo que Deus pode fazer. Enquanto a mente terrena murmura pelo que falta, por exemplo, a mente do céu agradece pelo que tem. Então Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, ele dá graças, e aqueles 5 pães e 2 peixes é multiplicado por mais de 5.000 pessoas. Nessa história, só nesses pontos que eu citei aqui, tem tantos outros que eu poderia te mostrar se aprofundando aqui nesse texto, sobre como a mente de Jesus pensa em comparação como a nossa mente pensa. Então eu quero te encorajar a fazer isso. Comece a observar as histórias dos evangelhos e como Jesus se comportava diante de diferentes situações, como escassez nesse caso, né, falta de comida, como ele se comportava diante da morte, como ele se comportava diante das situações onde ele precisava pagar as contas. Tem uma história que diz que Pedro chega para ele e fala sobre pagar o imposto, como Jesus se comportava diante da dor das pessoas, como Jesus se comportava diante de todas as situações que a Bíblia nos mostra, são várias. E ao fazer isso, você pode então pedir para o Espírito Santo te ajudar a identificar como Jesus pensa. Porque a vontade de Deus para a sua vida é que você pense como Ele pensa, para que você viva como Ele vive, haja como Ele age. Porque em Cristo, por meio da ação do Espírito Santo, do novo nascimento, você é como Ele é. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o teu joinha. Se você tem alguma dúvida sobre isso, escreva nos comentários. Eu queria também saber o que Deus falou com você. Você foi encorajado através desse vídeo? Você foi motivado, edificado? Deixa aí nos comentários. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá. Lá eu sempre abro a caixinha de perguntas, a gente pode interagir, a gente pode conversar melhor, tem muita coisa bacana por lá também. E lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, tá bom? Ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui e a gente vai poder compartilhar muita coisa boa juntos, porque eu anseio ver você sendo alcançado pela graça de Deus e vivendo como um embaixador de Cristo nesse mundo. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, manda nos grupos de WhatsApp. Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo.